E aí, meus bidos geneticamente alterados, meus bidos sobreviventes. Bom, galera, hoje eu cheguei aqui para falar de uma HQ que eu simplesmente comprei pelo preço que ela tava e porque tava muita gente recomendando e eu adorei essa história e eu quero recomendar aqui para vocês e dar os motivos para você também apostar nessa edição. Eu estou falando da edição definitiva de Witchery, Instinto de Sobrevivência. Mas olha só, até os sentidos deles são diferentes dos nossos. Eles são muito mais rápidos do que qualquer humano. Eles vivenciam tempo e movimento de uma forma diferente. Não há como salientar os perigos o suficiente, Senhor. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu não sei como falar o Witchery. Se eu falo Witchery, se eu falo E3, se eu falo V3, entendeu? Porque é WE, então eu não sei como é que deve sair. Eu acho que em inglês seria Witchery, né? Então eu prefiro falar Witchery. Mas, enfim, E3 é um baita blockbuster escrito por Grant Morrison. Tem uma lição sobre moralidade, pessoas, a que ponto podemos chegar com determinadas ações. Mas eu também acho que, independente das qualidades que eu acabei de citar, elas também são qualidades clichês, porque o que mais vemos por aí são humanos mexendo com o desconhecido, mexendo com algo que eles não deveriam, mexendo com a natureza. E, enfim, é exatamente isso que acontece aqui nessa história. E por mais que eu quisesse esconder um pouquinho de vocês sobre a história, não teria como, porque se eu digo para vocês que os humanos mexem com algo que eles não deveriam e logo nas primeiras páginas da edição é impossível você não ficar do lado de certos personagens ali que simplesmente estão sendo afetados pelos humanos, enfim, você já vai entender isso logo de cara, principalmente quando você olhar para a capa do quadrinho. Presta atenção nisso daqui. O que são isso daqui? Gente, de verdade, eu comprei o quadrinho, eu nem vi o que eram essas coisas. Eu só comprei assim e eu achava que eram máquinas. Quando eu fui prestar atenção na capa, o que são? Pois é exatamente isso que vai ser afetado pelos humanos. Em poucas páginas, você já entende o que está acontecendo, o que vai acontecer, e não é como se você já não tivesse visto isso várias vezes. A recente trilogia de Planeta dos Macacos está aí. Mas não significa que a história não possa ser bem feita, que ela não possa ser diferentona, mesmo que seja uma história que você já viu antes. E isso é o que eu sempre digo, galera, por mais que você tenha uma história clichê, a grande diferença fica entre como ela é bem feita, entendeu? Se ela é feita de uma forma que você se apega aos personagens, que você tem um desenvolvimento deles e que você se emociona, e uma história em que você só assiste no dia seguinte e você esqueceu qual filme que é. Enfim, eu poderia ficar falando um pouquinho mais sobre o que o Grant Morrison escreve aqui, mas eu vou deixar isso daqui um pouquinho mais pra frente, porque eu preciso falar da incrível ilustração de Frank Kittle. As páginas duplas são incríveis, a arte tem muitos momentos sangrentos pra lá de acima dos 16 anos. Eu recomendo você ler só tendo visto bastante filme ao estilo Kill Bill, sacou? Porque teve uns quadros que me fizeram soltar um cacetada! Puca que la merda! Além de me fazer rever a cena umas 5 vezes seguidas de tão doida e bem feita que era. Tem uns quadros com tanta coisa sangrenta e absurda acontecendo que o ilustrador deixa tudo vermelho logo, porque você não precisa ver mais nada, sabe? Há também uma grande exploração magnífica de divisão, enquadramento e separação dos quadros, seja nas múltiplas ações de alguém ou em uma arte dupla linda, na qual o gato pratica seu ataque e vai viajando entre os quadros dos humanos, como se fossem vários cortes, e enquanto isso, há um marcante fundo vermelho ao redor, destacando esse grande momento e o sangue que está marcando este momento. Algo que me chamou a atenção também, principalmente no começo, foi a falta de foco no rosto dos humanos. Os protagonistas são os animais, e os vilões, sendo simplesmente quem são, não são vistos com detalhes exatamente por não terem importância, de uma certa maneira, por serem todos iguais e não prestarem. Um detalhe que ganha bastante atenção é a boca, o sorriso, a expressão genuína de maldade e sentimento de estar fazendo a coisa mais correta do mundo, quando na real, não. E aí, o primeiro ser humano a ter o seu rosto inteiro apresentado é alguém diferente, que tomará um rumo importante para a narrativa. Adoro que o quadrinho traz certos balões de caracteres apenas. Isso não é normal e muitas vezes acaba sendo bem óbvio com alguma fala. Por exemplo, normalmente num quadrinho da Marvel ou da DC nos tempos bem antigos, o personagem falava: "Cacetada, estão destruindo a minha casa". Aqui não. É ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto de exclamação e o personagem dando o tiro em seguida. Você que compreenda como ele pensou.
Aliás, o encadernado não tem quadros amarelos, não tem uma primeira ou terceira pessoa narrando a história, seja para dizer o que tal personagem está pensando ou para dizer o que está acontecendo na história. E eu adorei isso, porque seria uma maneira muito fácil de contar uma história em que você entrou do nada e você não sabe o que está acontecendo, entendeu? Então não tem essa maneira fácil de explicar, mas os poucos diálogos que a história em si tem são o bastante para explicar tudo o que você está se indagando. É um quadrinho curto que facilmente poderia ser adaptável num filme, mas tem os quadros que são tão complexos, com muita ação acontecendo ao mesmo tempo, e eu duvido que um longa poderia transmitir a mesma emoção. Até mesmo, o próprio escritor cita nos extras que ele buscou transmitir a visão de espaço e tempo dos animais, pois, ao que aparenta, eles enxergam tudo ao redor de maneira mais detalhada e lenta. O autor, então, divide em vários quadros toda a ação de um único animal, principalmente um deles sendo tão ágil e habilidoso, é bem explorado a forma que este poderia agir num combate contra seus vilões. O encadernado ainda finaliza com as últimas 10 páginas cheias de extras incríveis. E o bacana é que são poucas páginas, então não cansa, e ao mesmo tempo são muito interessantes, porque você vê ideias dos diretores em relação a planos que eles tinham para os personagens, a ideias que eles tiveram diante de como funciona mesmo os personagens, e você tem uma ideia também do trabalho que foi para eles e de como eles se empenharam nesse serviço. Sem contar uma arte definitiva no final que é muito linda, mas eu diria que é muito esperançosa e não é bem o que o quadrinho traz para a história. De qualquer forma, não é só isso que eu tenho a elogiar neste quadrinho. Se tem uma coisa que eu gostei bastante, são as capas, porque aqui tem três edições do Witchery, né, da minissérie, assim, que é essa história que começa e acaba aqui mesmo neste encadernado, são só 3 edições, e enfim, cada edição tem uma capa, e é muito legal porque essas capas acrescentam a história, entendeu? Elas são importantes. Você tem ali uma dúvida em relação aos animais e meio que a capa de cada edição deixa claro quem são esses animais, o que aconteceu com eles e por aí vai, entendeu? Eu acho isso muito legal porque isso normalmente é muito difícil, você ter uma capa que conta uma história. E as capas dessa história, dessa edição, contam uma história. E se eu pudesse destacar algum erro ou parada estranha que tem nesse encadernado, são a abreviação de algumas palavras. Umas abreviações que a gente normalmente vê hoje em dia em redes sociais, quando a gente conversa no WhatsApp, no Facebook e tudo mais. E aí, eu não entendi por que aconteceu essas abreviações aqui, entendeu? Elas acontecem na página 28 e 95, talvez em mais alguma, mas eu deixei passar porque estava muito envolvido na leitura. De qualquer forma, por que essas únicas palavras foram abreviadas? Se fossem pela tecnologia dos animais, eu entenderia facilmente, mas acontece com os humanos também. Então fica a dúvida se foi um erro, apenas uma forma de abreviar para caber no balão, ou uma forma de representar a velocidade que os personagens dialogam. Witchery é muito bem feito e executado, mesmo tendo todos os arquétipos de um blockbuster, e não que isso seja necessariamente ruim, vide Planeta dos Macacos. Ele traz rápido uma narrativa de ação, desenvolve isso e em apenas 3 edições consegue te envolver o suficiente para se emocionar. Poxa, o quadrinho tem cachorro. Qualquer parada que tenha cachorro, seja em filme, desenho, animação e quadrinho, você acaba se emocionando porque é cachorro. O cachorro eu acho que é o animal que você mais consegue se identificar e acabar gostando. E neste quadrinho não é diferente. Chega na última edição e tem uma página ali que eu não me aguentei, cara. Tava acontecendo um negócio ali, a lágrima subiu e... meu Deus! As lágrimas subiram rápido. Isso que é o inesperado. Porém, é cachorro, né? Então, como se não bastasse essa incrível agilidade do Morrison em conduzir tudo, ainda tem a curiosa comunicação dos protagonistas, a forma como se chamam, os nomes, as poucas palavras que dizem, sendo o suficiente para entender o que significa e o sentimento por trás disso, além da precisão na característica única de cada animal. Concluindo, cada página vale a pena neste encadernado e a promoção que eu peguei na Amazon de R$30, sinceramente, valeu cada centavo.
é uma história que fala muito sobre moralidade, que fala sobre o animal e sobre o ser humano e essa diferença que, beleza, não é algo novo assim pra gente pensando que tem vários filmes sobre esse assunto, mas ainda assim o quadrinho consegue te impactar o suficiente para te marcar mentalmente com a história que traz aqui pelo selo Vertigo. Então, galera, seria de bom grado se vocês deixassem nos comentários a crítica de vocês em relação a este quadrinho, qual é a opinião de vocês, o que vocês concordaram e discordaram de mim neste vídeo. Eu adoraria que vocês dissessem também como é que se fala, né, se é V3, Z3, o E3, como é que seria, né, o E3 eu acho que seria o certo, e eu também quero que vocês deixem nos comentários qual foi o momento mais sangrento pra vocês, caso vocês lembrem, né? Porque pra mim, um grande momento foi quando um certo animal pegou a unha dele assim e enfiou no olho de um certo alguém que foi do caramba. Aquilo arrepiou até minha bunda quando eu vi aquilo, cara. E também, se você se emocionou com o quadrinho assim como eu em relação ao cachorro, eu adoraria saber isso. E caso você seja alguém que acompanha os meus vídeos de quarta-feira sobre HQs, acompanha todos, eu quero deixar claro que semana que vem chega Miss Marvel. Estou muito feliz, estou aqui no meio da leitura e, enfim, o review chega semana que vem, beleza? Obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu, falou!